pode deixar. Bibi, meu amor, até que enfim consegui conversar com você. Até que enfim, cá estou. Muito obrigado, viu? Obrigada por você ter aceito isso. Adorei essa oportunidade. Bi, você tem uma história maravilhosa na sua vida. Sim. Certo? Uma história de superação. Tudo bem que você era bem pequenininha, mas você lembra de bastante coisa. Sim, com certeza. Certo? Bom, gente, antes de mais nada, a Gabi, ela é de menor. 16, Gabi? 17. 17. É de menor, só tem 17, porém, essa entrevista, ela foi dada, aliás, foi dado, né, o consentimento pela mãe dela, para eu poder falar sobre esse assunto com a Gabi, que ela tem um assunto maravilhoso aqui para compartilhar com vocês. Ok? Bi, você teve leucemia. Sim. Descobriu com quantos anos? Na faixa de 5 para 6. De 5 para 6 anos. Isso. E como que foi? Você lembra mais ou menos esse processo? Assim, eu converso com a minha mãe, mais ou menos, hoje em dia, assim, que parece que, quando eu lembro, parece que tudo foi um filme, sabe? Não parece que foi uma coisa que eu vivi. Entendi. Até porque faz um bom tempinho, né? Mas, assim, do que eu lembro, era mais, assim, do ambiente. Não necessariamente do que o que eu passei, sabe? Dor, o que eu sentia. Não lembro de muita coisa, assim, detalhadamente. Entendo. Eu marquei muito o ambiente. Tudo, assim, parece fotográfico, sabe? Tá tipo, tudo guardado aqui. Memória fotográfica. Sim, das pessoas, de outras crianças ao seu redor. Tudo. Jura? Mas você lembra o que você sentia, assim, quando você via esse ambiente? O que você pensava, mesmo tendo 5 anos? Ah, sim, assim, me dava uma sensação meio que de sufoco, sabe? Porque parece que eu passei muito tempo lá. Acho que isso durou uns 2 anos, se eu não me engano. 1 ano e meio, 2 anos. Só que eu vejo agora e nossa, passou tão rápido, sabe? Tipo, uma coisa que eu lembro bastante também, que marcou muito é quando eu fiz a quimioterapia, eu senti aquele gosto, quando tava já passando, assim, do tratamento, né? Aquele gosto de milho verde, sabe? Horroroso, que subia na garganta, assim. Nossa, era horrível. Nossa! Uma coisa que me marcou muito também foi isso, sabe? Mas eu lembro de tudo. Quando meu avô ficava contando, né, lá na igreja, que testemunhava, né? Que começou a sangrar meu nariz muito, né? Quando eu faço criancinha, que tinha cabelão. Né? Antes de descobrir? Isso, sei. Meu nariz sangrava muito, começou a estourar muito de ferida. Daí acharam que era doença leptospirose, não sei, a dengue, sabe? Tudo por hospital, assim, por perto mesmo, sabe? Só que depois eu fui fazer um exame certo, pra ver o que era. E eu fui encaminhada pro Boldrini, né? Lá em Campinas. E daí lá que eu fui diagnosticada com leucemia. Entendi. Sabe? E desse choque, assim, eu não lembro. Realmente, de verdade, assim, não falar mentira, eu não lembro. Sabe? Da notícia, assim. Entendo. Até porque eu não sei como é que se chega numa criança. Exatamente. E fala assim, nossa, você tem leucemia. Eu não lembro desse choque. Então, no caso, você não tinha muito essa ideia de que você poderia morrer de fato? Nenhuma. Não passava isso na sua cabeça? Até porque o hospital, ele não é, tipo, como era tudo pra criança, assim, o Boldrini é especialmente, assim, pra criança, não era o intuito deles ficar, tipo, meio que avisando que tá com a doença, né? Então, sabe, tinha brincadeira toda hora, tio passando pro seu quarto vestido de palhaço, os médicos, sabe? Da alegria. Sim, tinha as vantagens também, sabe? Entendo. Mas não tinha esse, sabe, consentimento, nossa, eu estou prestes a morrer. Não tinha essa coisa. Porque eu sei que é um assunto meio delicado, né, falar, mas existiu crianças na sua época que, de fato, infelizmente, elas vieram a óbito, né? E no caso, você tinha essa curiosidade de perguntar, ou você já sabia que aquela criança não ia voltar mais, que de fato tinha morrido, ou você não lembra se você tinha esse questionamento? Não, eu acho que, assim, vendo agora, eu não tinha. Eu acho que eu não tinha muito esse questionamento. Até porque eu acho que eu não era muito informada dessas coisas. Entendo. Sabe, eu sou mais informada agora, tipo, tem coisa que me estão falando, que eu lembro da criança, na época,
E tipo assim, eu fiquei sabendo um tempo atrás que chegaram a falecer, sabe? Foi, então tipo, lá tinha todo esse cuidado das crianças, que mesmo que a criança não voltasse mais para o quarto, essa ideia do não voltar mais não ser passado para as crianças lá. Isso interessante. Aí. Até, aí no caso, então você passou pela quimioterapia com 5, Sim. Aí curou-se, porém... Retornou. Depois de quanto tempo? 2 anos? Não, isso eu acho, e tudo foi em 2 anos, se eu não me engano. Ah, tudo foi em 2 anos. Acho que meses depois descobriu que tinha voltado. 6 meses, talvez. Não vou falar exatamente, tá? Mas eu acho que foi em questão de meses mesmo. Entendi. Sabe? Aí mesmo quando voltou, também você não teve essa noção também do perigo. Nossa, voltou. Não, eu acho que eu devia ter achado estranho, né? Porque, tipo assim, peguei tudo lá, né, tal. E uma coisa que eu gostava muito era do meu cabelo. Que ele era compridão, né, cacheadinho. E eu fiquei carequinha. Só que daí, depois tinha crescido um pouco. Careca linda, eu lembro. Então, daí ele passou a crescer, ele ficou mais chanelzinho, assim. Eu falei, nossa, ele tinha umas luzes, assim, sabe? Você tem luzes até hoje naturais. Hoje. Só que ele cresceu um pouquinho mais liso, ele era mais onduladinho, sabe? Só que depois, como voltou, eu tive que raspar ele de novo. Mas só que daí foi um outro processo que foi feito. Sim. Que eu não vou me lembrar o nome agora. Que é aquele processo que tira todo o sangue. Né? Não é transfusão, gente, eu esqueci. Eu sou muito caipira com essas coisas de medicina. Eu também. Muito. Mas eu conversei com a sua avó, ela falou para mim o nome, mas eu esqueci. Gente, vocês me desculpem não poder passar essa informação para vocês, mas eu vou deixar... Não vou deixar no descritivo, não, mentira. Mas... Acontece. Aí, hoje em dia, Bi, qual é a consciência que você tem sobre isso? Porque uma coisa que acontece bem interessante também dentro desse núcleo de tudo isso que você passou é que você tem uma parte de uma família que segue um tipo de religião e a outra parte segue outro tipo de religião. Hoje em dia, dentro desses 2 extremos religiosos, você vê alguma... Como que eu vou explicar assim? Eu não vou dizer conflito, né? Não é questão de conflito, mas em matéria de fé. Hoje em dia, como que você vê isso e como que essas 2 partes ajudaram nesse processo? Assim, ambas as partes da minha família sempre foram muito presentes, eu acho, sabe? Nas altas, eu sempre visitei minhas 2 vós, sabe? Que as 2 que é de religião diferente, mas, sabe, sempre ouvi uma coisa muito grande, sempre marcou uma coisa muito grande em mim, que foi o quê? A oração. Não importasse, tipo, católico, evangélico, eu sempre ouvia a palavra oração. Entendi. Sabe? A oração e a reza, né? No caso. Que é a mesma coisa, né? Só muda o nome. Mas eu sempre ouvia muito isso. E, tipo assim, isso eu acho que é uma palavra que pra mim trouxe muito conforto, porque parece que é uma preocupação, é um entregamento bom. Então, eu sempre cresci com essa coisa boa, sabe? Entendendo? Tipo, hoje eu vou orar, hoje eu vou rezar. Entendeu? E isso foi crescendo dentro de mim, sabe? Sabendo que eram diferentes, porém iguais, com o mesmo princípio. E o que aconteceu comigo, o que passou, para ambas as coisas, foi uma vitória. Entendeu? Tipo, não tem diferença. E o mais interessante também que... por incrível que pareça, existem crianças que elas entram numa linha de rebeldia, né? Mas por que está acontecendo isso? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? E você não teve essa vibe. Não. E acredito eu que seja justamente por essa crença, por essa religiosidade, né? De ambas as partes da sua família, que passou muito isso para você. Muito. Você acha que essa influência muda muito, Bê? Sem essa influência, você poderia ser aquela criança tipo, mas por que eu tenho que vir aqui de novo? O que isso está acontecendo?
Sabe, eu fui uma criança sempre, tipo assim, birrenta. Eu sempre fui. Mas, tipo, em questão. É porque é criança. É criança. Entendeu? Agora também, viu, menina? Tipo assim. Criança, sabe? Não podia ver um brinquedo que queria, não sei o quê, sabe? Essas coisas assim, mais de criança. Fui considerada. E de criança você também não podia fazer muita coisa, né? Porque você sempre gostou de cachorro. Sim. E você não podia nem passar a mão em cachorro, né? Por causa do tratamento e tudo mais. Porque o maior tempo que eu já passei, acho, na minha vida foi na casa da minha avó, que é da Lau. E, tipo, lá, o bairro dela, eu acho que tem mais cachorro do que gente. Entendeu? Eu acho que tem. Tipo assim, se perguntar, é mais fácil perguntar pro Vladimir, quem que é seu dono? Daí vai responder que é o cachorro, porque os cachorros é mais dono lá da rua do que as pessoas. Enfim. E eu sempre gostei muito, sabe? Tipo, eu já tive inúmeros cachorros, sabe? E sempre gostei muito de brincar ali, tá ali no meio. E meu avô, ele ficava me proibindo. Nossa, que ódio que me dava. Sai, larga a mão do cachorro, Gabriela, que não sei o que, não sei o que lá. E, nossa, eu preciso de uma angústia, assim, ó. Eu ficava, entendi. Nossa, deixa eu brincar. Olha, gente, até hoje, até hoje. Até hoje. Mas, enfim. O que mais que você não podia, Bi? Ficar no sol. Eu não sei por quê. Ficar no sol não podia também. Não sei. Uma coisa que me marcou muito também era o meu avô falando toda hora. Sai do sol, Gabriela. Eu vejo o seu avô falando isso. É sério, depois você pergunta pro meu avô. Juro, Dalila. Ai, meu pai. Juro, eu senti a mãe, ele falava assim, ó, sai, é só aquela palavra que ele falava, já dava uma... Ai, vô, para de gritar, pra que tudo isso, sabe? Eu não podia ficar 2 minutos, sai do sol, mas ele berrava, ele sabe, falava, tipo, sai, vamos, sei lá, pra dentro, fazer alguma coisa. Não pode cachorro, não pode sol. Nossa. Nossa, marcou muito essa frase, sério. À noite você podia sair normal, pegar sereno, brincar com outras crianças, essas coisas assim, mas você também tinha uma restrição alimentar muito grande, né, Bi? Sim, nossa, minha vida, eu só comia arroz com nuggets, eu juro, arroz, nuggets e ketchup. Quando eu morei lá em Campinas, né, na casa lá do Senhor Ismar, uma coisa que, eu tenho até uma foto com um pratinho, eu olhando com uma cara pra minha mãe, tipo, de felicidade, com aquele pratão de arroz com nuggets e um ketchupinho ali pra comer. Nossa, era minha felicidade. Mas não podia comer muita coisa também, não. Nossa. Assim, porque assim, pensando bem, fisicamente, eu não lembro o que, né? Eram essas gordureiras, sabe? Entendi. Mas, Como você é linda, não, menina? Obrigada. Gabi, você cresceu com uma cabeça muito boa. Que bom. A gente conversa com você, a gente sabe que você é uma menina que tem uma inteligência muito grande. Você é uma artista nata. Gente, a Gabriele desenha, que é uma beleza. Uma beleza, uma beleza, uma beleza. Eu vou postar de novo aquele desenho que você fez pra mim. Vai? Vou postar de novo, vou mostrar aí, porque você é sensacional. Gabi, dentro de você, conforme você foi se desenvolvendo, que você passou por tudo isso na sua vida, eu sei que é uma coisa assim, até muito cedo até para perguntar para você, mas eu acredito até que você tenha feito isso, um certo mergulho para dentro de você como pessoa, né, de existência, de pensamento, de crença e tudo mais. Claro. Qual é a maior reflexão que você teve, que você mergulhou para dentro de você e você começou a perceber? Assim, eu já eu já testei muito meu limite também, pensando nessas coisas. Eu sou uma pessoa muito pensativa. Tem hora que eu me pego pensando assim, sabe, que eu fico, juro, uns 10 minutos, só assim, ó, parada, mergulhando. Quem olha pensa que é inércia, né? Mas não, é um mergulho profundo. E tipo, tá acontecendo alguma coisa ali, né? Pensando na morte da bezerra, sabe? Tá acontecendo alguma coisa ali. E eu me pego pensando nisso, sabe? Tipo, uma reflexão muito grande que eu tenho é que, sabe, a gente tem que ser muito... aproveitar, sabe? Tem que aproveitar a vida.
Mesmo não tendo a consciência de fato, você teve ali no fio, né, gata? É. Mas assim... Tá. Quando você mergulha para dentro de você, aonde que daí começa a fluir o desenhar? Como que isso sai para fora? Aonde você começa a fazer aquelas traçadas mesmo de fato? Gente, porque a Gabriela, ela senta aqui, tipo assim, ela olha aqui para você, ela te desenha. É uma coisa impressionante. Quando que isso começou a aflorar mais? Porque isso é um talento energético que você tem, B. Quando eu te desenhei, pra você ter uma noção, foi uma noite que eu parei, acho que, eu não sei o que aconteceu comigo, acho que foi uma crise muito existencial da minha vida, assim. Juro. Tô tendo uma crise existencial, vou desenhar a Dalila. Enfim. O exemplo. Não sei o que me aconteceu, que foi um dos melhores desenhos que pra mim eu já fiz. Enfim, sem querer puxar o saco, né? Mas enfim, porque assim, eu só lembro que eu fiz assim, ó, foi tudo tipo assim, na hora que eu vi, veio, só veio, É um assim, clique. eu não pensei, eu peguei um pedacinho de papelão ali que eu tinha no meu quarto, que eu adoro juntar tralha, né, sabe? Minha mãe até briga comigo, mas enfim. Peguei assim ali, recortei rapidão e fiz assim, eu tô com muita coisa pra descarregar aqui. Eu tô com muita, sabe? Mas não era uma coisa ruim, não era. Era uma pulsação, tipo assim, mas uma pulsação boa, que você vai evoluir alguma coisa ali. Entendeu? E tipo assim, e quando eu penso nessas coisas, tipo assim, de uma energia boa, sabe assim, eu juro, Danila, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Sabe, eu amo o seu jeito. Obrigada, amor. Pensa no seu nome, no forte. Ai, vou chorar, para! E aí, tipo assim, eu lembrei de uma foto sua. Você tava lá com a cadeira, na cadeira lá. Na cadeira. Enfim, lá no barzão, né, e tal. E com um traguinho não é um exemplo muito legal, tá, gente? Mas esquece o exemplo, só pensa na energia boa aqui que tá te chateando. E sabe uma coisa que eu não tinha muito também? Tinta. Eu não tinha muita tinta naquela época. Que dirá se tivesse, né? Nossa, juro, ia fazer. Eu ainda vou fazer um bem grandão, se eu tô na televisão. Você imagina que legal? Nossa vida, louco. Daí assim, eu sentei no chão, estendi um paninho ali que eu tinha, não sei. Estendi, coloquei o papelãozinho assim na frente, peguei uma caneta lá que eu tinha, Bic mesmo, sabe? E tracei um pouco do seu corpo, assim, né, do ambiente também, e claro, não ia fazer aquele ambiente tijolado do chão, batido lá naquele bar, né? Fiz uma coisinha mais bonitinha. E, sabe, eu me encontrei muito ali naquele quadro, sabe? À noite, o jeito que eu pintei ele, sabe, sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço, nessas partes também. E sabe, eu fui, assim, cada pincelada parecia que eu fazia assim, ó, sabe? Saía. Saía. Eu já fiz muito isso com outros quadros também. Só que aquele lá parece que foi um respiro, assim, ó. Então, no caso, esse seu talento que você tem é a maior válvula de escape para esses momentos mais, não vou dizer angustiantes, mas daquela energia que precisa ser colocada para fora. Sim. Se não fosse a pintura, aliás, se não fosse não, né? Quando não é a pintura? Porque às vezes a gente tem uma carga tão grande que nem aquilo que tá resolvendo resolve, né? O que você faz, Bi? Canto. Só que assim, bem na minha, entendeu? É tipo assim, ó. Juro. Só uma ópera. Esses dias que a minha mãe não tá... E danço também, sabe? Pego me fazendo umas coisas, eu penso, gente... Pego me fazendo umas coisas boas. O que eu tô fazendo, sabe? Mas é uma coisa muito boa também. Muito, muito boa, sabe? Parece que é aquela coisa que liberta. Juro. Esses dias que a minha mãe não tá aí em casa, eu tô tendo os banhos mais incríveis da minha vida. Sabe assim? CPFL, um beijo! Ai, minha mãe não pode.
Vai pegar no flagra, não pensa não que eu vou cortar, que eu não vou. Nada! Não quase 5 minutos, que isso? Olha esse cabelinho curtinho. Oh, abenção! Juro, eu ligo, olha, os vizinhos até podem delatar eu aqui, porque eu ligo o som assim, ó, mas aquelas músicas internacional mesmo, sabe? Forte, antiga, daquelas 2007, meio da Katy Perry, sabe? Essas coisas assim. Nossa, eu ligo e fico, mas eu não canto, eu berro a música. Juro. E, nossa, sai... Você sente aquela... é como se fosse uma eletricidade no corpo, Bi? Que ela tá movimentando, é como se ela tivesse entranhada, então ela começa a sair e vai fluindo. Pra mim é uma coisa muito boa. E é tudo muito mais. bom, muito bom. Isso aí. Bi, hoje em dia, a gente está tendo aí uma geração adolescente um tanto quanto complicada em matéria de pensamento moral, de comportamento, de conceitos e tudo mais. Como que você vê, como você é uma adolescente, você tem, assim, os seus pensamentos, as suas ideias, e principalmente eu sei que você não é uma pessoa preconceituosa, isso eu posso falar de boca cheia. Gabriele, você é uma das poucas pessoas que não tem um comentário maldoso para falar de ninguém, independente de como esse alguém seja. Como que para você, Bi, como adolescente, como que você vê essa geração de hoje em dia dentro desse conceito que tanto se fala de tantas coisas? Eu não vou ficar taxando aqui para não ofender ninguém, tá? Que essa não é a minha ideia. Mas como você se vê dentro desse cenário e como você analisa o cenário? Eu sempre me achei muito, tipo assim, diferente e meio que... Não vou falar tradicional, mas eu acho que agora é um termo meio certo, sabe? Eu sempre tive um pensamento, não vou falar fechado, porque eu me comparava muito, entendeu? Então, pra mim, eu sempre tive um pensamento muito fechado, tipo assim... Uma coisa, um exemplo, o uso do celular, sabe? Se me perguntam assim, nossa, você consegue ficar sem celular, sei lá quantas horas, eu fico dias se deixar. Sabe? Eu arrumo coisa pra fazer, mas nem que seja, sei lá, arrumo coisa pra fazer. E assim, eu queria que eu tivesse, eu queria não, né? Porque eu adoro os pensamentos que eu tenho, a adolescente que eu sou, eu gosto de ser quem eu sou, sabe? Sim. Eu já tentei me encaixar. Você já teve, então, esse momento de se moldar tipo assim, a massa, mas entre aspas. Agora, falando assim, eu me arrependo de ter pensado em tentar. Eu me arrependo um pouco porque eu sei que é uma coisa muito, parece que não é original, sabe? Que são agora, tipo... eu vejo muita gente, tipo assim, indo na onda do outro só pra enturmar, sabe? Eu sou meio assim, não ligo muito, assim, pra essas coisas, tipo assim, eu tenho que estar na melhor rodinha da escola, sabe? Você acha que a gente está vivendo uma geração grande, no caso, eu vou falar só dessa geração adolescente, né? Você acha que a geração adolescente, ela tem uma ausência emocional forte, muito grande? Sim, eu acho. Tá rolando muito, tipo, coisa assim, mais de no impulso, sabe? Tá tendo um sentimento mais... Estão tendo um sentimento mais por impulso do que, tipo, um real, sabe? Sei. Então, por exemplo, tem um impulso, depois tem um sentimento real, sabe? E eu, infelizmente, eu já passei um pouco por isso. Porque eu já fui muito, às vezes, pro impulso, por causa da rodinha, né? Toda aquela coisa. Mas eu sempre fui muito real também, sabe? Mas falta um pouco dessa realidade, sabe? Realmente da pessoa... Nossa, é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Não vou fazer aquilo porque alguém está me pressionando e nem porque estou no pico, assim, vamos dizer. Você consegue ver, por exemplo, sinais ao redor de pessoas, principalmente do seu círculo de amizades? Porque sempre tem aqueles sinais, né? Aquela pessoa que é mais quieta, você olha nos olhos dela, ela tem aquela profunda tristeza. Nossa, e que isso é um perigo muito grande, né? Porque
muitos jovens não Sim. são notados, Não. né? Mas eles estão apresentando sinais a todo tempo. Sim, eu consigo Você sentir consegue ter mais ou menos um panorama disso? Com certeza. Tem gente que, assim, não falando muito, né? Mas que às vezes eu fico no recreio, assim, sentada, ali na minha, sabe? Porque uma coisa que eu amo é ficar na minha, sabe? Ali, desenhando e tal, assistindo vídeos. E, tipo, eu começo a parar, olhar para as pessoas, assim, e, sabe? Nossa, como essa, tipo... É ali que as pessoas deviam estar centradas, sabe? Tipo, conversando, batendo um papo. Nossa, dava pra tirar uns papos tão legal, sabe? Pelas pessoas que eu conheço. Só que elas estão ali enfiadas com a cara, porque não tem outra escapatória, tipo... E é como se nem soubesse mais conversar. Isso não, e também não é por culpa delas. Tipo, tem um pouquinho, porque às vezes nem tenta, sabe? Não tem aquela iniciativa, tem medo naquela iniciativa, só que é mais por culpa das pessoas mesmo, por ter um padrão, tipo, um estereótipo de um grupinho, vamos se dizer. E sabe, dá pra perceber muito isso. Sabe, você, eu acho que perceberia muito isso. Quem sabe um dia eu não dou aula de teatro com essa criançada. Tem, pra explorar um pouco ali, pra ver se a pessoa não é só aquela armadura, sabe? É como se fosse uma bolha que ela se encheu, todo mundo entrou ali dentro e não faz mais questão de olhar além dela, sendo que ela tá transparente. Sim. Entendo. Realmente. Como que você consegue conviver dentro de um meio desse, Bê? Sabe por quê? Porque, tipo assim, quando você vive num meio aonde falta verbalização de fato entre as pessoas, que você pode conhecer uma coisa que a pessoa tenha, que seja legal, aquilo é compartilhado, aquilo é vivido, experimentado, e isso não acontece, porque você é uma artista nata, e para um artista isso é sufocante, né? Como que você consegue driblar além do que você já faz, claro, porque acredito eu, né, que esses períodos, né, dessas energias que vêm para você, é além do seu redor. Isso acontece, isso é muito normal acontecer com um artista, né? Isso tem mesmo. Mas dentro desse meio social, tem uns que se sentem bem sufocados, a maioria tem um nível de ansiedade muito alto. Como que você faz? É meio estranho eu falar isso, mas eu não fico parada, eu não consigo. O que eu começo a fazer? Eu começo a, tipo assim, simplesmente andar. Andar, caminhar, sabe? Não sei, nem que seja do banheiro pro banco, banco pro banheiro. Eu juro, pareço um zumbi às vezes. Eu fico assim, ó, eu tô caminhando, ali, sabe, que nem um fantasma, assim, ó, despercebida. Ninguém tá me vendo, ninguém me repara, então eu ando. Eu até achar um lugar, nossa, teve um dia que, tipo assim, eu falei, é ali, sabe? Eu vou ficar, passar no recreio. Juro, eu me senti eu nunca me senti, acho, tão confortável assim nesse período. Mas, ainda assim, bem que o portão é trancado, porque um dia você anda tanto que você para no da certo. Eu não duvido. Eu não duvido. Juro. Eu não duvido. Ai, meu Deus. Mas eu acho que nesses momentos de escape e de desespero que eu vejo, tipo, ali não tem conversa que eu gosto. Ai, aquele povo só tá com a cara fechada. Eu começo a andar. Não tem essa abertura mais, não, né? Não tem. Tipo, eu tento, às vezes, dar uma abertura, porque tem uns espacinhos lá na minha escola e tal, né? E eu já cheguei muito, tipo assim, tentando conversar, e funcionou até, sabe? Porque eu tô dando essa chance pra mim, sabe? Tipo assim, de você tomou essa iniciativa, sim, de não ficar no conforto, só ficar reclamando, não fala, não, vamos lá, vamos tentar ver. É isso, entendeu? E foi muito bom, só que a maioria das vezes tô ali, entendeu? Tô ali, assistindo. Bi, não vou esticar muito, mas é claro que a gente ainda vai conversar mais vezes, tá? Claro. E sempre quando chega no final da entrevista, eu peço que o entrevistado deixe algum recado. E para você, eu peço que você deixe uma reflexão
para quem assistir essa entrevista? Uma reflexão. Uma reflexão. Pode falar olhando pra lá? Pode, deve. Aí fica nervoso. Aí eu fico, tipo assim... A gente, foi o que eu falei, a gente tem que saber aproveitar o momento. Por mais que a gente tenha em questão... Não falo em questão de religião, assim, não falo em questão de nada. A gente sempre tem que ter aquele ladinho bom da vida, sabe? Tem que ter aquele um pouquinho otimista, sabe? E às vezes a gente tem que agarrar naquele lado, sabe? Pra não viver num sufoco eterno, tipo, naquela angústia, naquela injustiça. E a reflexão que eu deixo, tipo assim, pensar mais sobre você, sabe? Nunca coloque ninguém acima de você. Nunca, tipo, deixe de fazer alguma coisa porque alguém induziu a você a não fazer, sabe? Sendo que pra você seria uma coisa boa, uma coisa que daria em algo legal, uma vontade própria, eu digo, sabe? Nunca deixe de fazer alguma coisa que você queira tanto, que você sabe que é uma coisa boa, que é alguma coisa que talvez deixe uma marca ali registrada, sabe? Que todo mundo vai olhar para aquilo e lembrar de você. E viver. Mesmo que a sua corda salvadora seja um fio, agarre nela e faça com que ela te salve. Não deixe escapar. Meu amor. Venha. Obrigado, meu anjo. Amei falar com você, Bi. Você é uma pessoa extremamente especial. Eu ainda vou ouvir muito falar de você. E você não tem ideia do quanto. Você tem um caminho aí que você vai trilhar, que vai ser muito especial mesmo, de fato. Amém. Não vou falar mais nada, vou parar por aqui. Crianças, foi um prazer, tá? Falar aqui com vocês, mais essa entrevista maravilhosa. Eu falei com a Gabriele Fernandes, a Gabi, a Bibi, a Brielle, que mais? Um monte de coisa. E eu espero que vocês gostem dessa entrevista. Um beijo e até a próxima.